Oi, pessoal! Estamos aqui com mais uma aula da professora Cris Lima. E se você não está inscrito ainda no meu canal, não perca tempo, se inscreva, seja mais um inscrito aqui no meu canal, porque hoje vai ser uma aula muito top sobre figuras de linguagem. E aí, você também tem dúvida nesse assunto? Vem comigo, porque aqui, gente, a gramática é sem medo. Quando o assunto é sobre figuras de linguagem, é uma aula muito extensa, com muitas informações. Então, o que eu fiz? Eu separei 10 figuras de linguagem que bombam aí em concursos, provas. E se você está nesse assunto, que tal prepararmos aí para essas 10 figuras que eu vou passar exemplos de cada uma? E eu tenho certeza que depois da aula de hoje, você vai olhar para a figura de linguagem já com outros olhos. Então, eu vou falar da metáfora, da comparação, do eufemismo, da hipérbole, tá? Vamos falar também da prosopopeia ou personificação, vamos falar da sinestesia, a aliteração, o hipérbato, tá? A antítese e a assonância. Então, ao todo, nós vamos falar de 10 figuras de linguagem hoje. Figuras de linguagem é um recurso que nós utilizamos na estilística da língua portuguesa para tornar os nossos textos, né, mais emotivos, mais expressivos. Podemos usar ali e abusar de dramas, né, com palavras, podemos usar o humor, ser sarcástico também, tá? A ironia. Então, as figuras, elas estão presentes no texto, né? Em vários tipos de textos, tá? Para dar ênfase na situação. Então, ela é super bem-vinda, é um recurso inteligentíssimo, porque quem usa sabe que nós temos que usar certinho para não fazer confusão na hora do entendimento daquela figura que você está usando ali. Então, é um recurso linguístico muito bem aceito, tá? Devemos usar muito a figura de linguagem, mas temos que saber quais contextos nós devemos utilizá-la para não acontecer nenhum equívoco, tá? E eu já vou começar com um exemplo da primeira figura de linguagem da minha listinha, que é a comparação. Olha só o exemplo que eu vou deixar aqui, ó. Ela é bela como uma flor. Veja bem, ela é bela como uma flor. Primeira coisa que nós vamos visualizar aqui na figura de linguagem, a comparação, é o seguinte. Nós estamos observando que o nome já diz, comparar, né? Você vai comparar sempre uma situação ou outra, seres totalmente diferentes. A comparação, nós usamos a conjunção subordinativa como que ela já tem esse efeito de comparar, né? E a figura de linguagem, ela vai ser primordial. Então, eu vou precisar usar a palavra como para fazer quaisquer comparações que eu quiser. Figura de linguagem que eu chamo de comparação. A metáfora, ela é mais subjetiva, ela não é direta igual à comparação, porque quando nós fazemos uma comparação, nós usamos o como. Já na metáfora, nós vamos fazer uma comparação, só que nós não vamos utilizar a palavra como para comparar. Então, nós vamos ser mais subjetivos ali, vamos ter que entender que há uma comparação, mesmo que essa comparação ela for implícita, mas está comparando, por exemplo, seres que são completamente diferentes ali, mas que possuem algo em comum. Essa é a metáfora, é o X da questão. Daqui um exemplo agora da metáfora. Ela é uma flor. Ela, sendo uma mulher, uma moça, comparando ali com uma flor, bela como uma flor, certo? Eu fiz essa comparação, mas eu não usei o como vocês estão observando nesse exemplo. Isso é metáfora, tá? Então, a metáfora ela tem que ser entendida ali nas entrelinhas, digamos assim, porque ela está implícita. É uma comparação que você vai enxergar isso, mas compreendendo o contexto. A metáfora ela está muito presente nas propagandas comerciais, a fim de persuadir nós, consumidores, né? Então, a metáfora ela tem esse poder, né? Porque quando fazemos essas comparações, meio que automaticamente a gente vai induzindo a pessoa ali, né? Vai persuadindo, convencendo. Vamos falar da figura de linguagem, que tem gente que adora fazer um drama. Essa figura é a cara da pessoa que é dramática, que faz um exagero e usa as palavras, né, para fazer aquele exagero, aquele drama, né? Eu estou falando da figura de linguagem, a hipérbole. Chorei litros de lágrimas. Chorei litros de lágrimas. Ninguém consegue chorar tanto assim, mas é para você dizer que você está muito chateado. Você está fazendo aquele drama, você está chorando sem parar. Então, essa é a hipérbole, quando você exagera, estou morrendo de fome, estou te esperando há séculos e você não aparece. Há séculos, ninguém espera ninguém
Como assim é século? Não tem como, né? Você já morreu, já tá em outra, tá encarnando em alguém, né? Para esperar séculos, né? Então a hipérbole é assim, né, gente? Nós podemos utilizá-la e quem gosta de fazer aquele drama, ela é super bem-vinda, tá? Então, eu lembrei de uma música muito conhecida, Raul Seixas. Eu nasci há 10 mil anos atrás. É o exemplo perfeito da hipérbole, porque ninguém nasce há 10 mil anos, né? Mas a música tá dando uma exagerada, né? E ela usou a hipérbole para isso. E aí eu aproveito para dizer que em músicas, canções, poesias, né? Poemas, as figuras de linguagem, elas são muito presentes, tá? E aí, fazendo o estudo das músicas, você vai perceber as figuras de linguagem que eu estou citando nessa aula, por exemplo. Agora, vamos falar de uma figura de linguagem que é suave, que ela tenta amenizar tragédias, notícias ruins, tristezas ali. Bom, eu estou falando do eufemismo. É uma figura muito utilizada para você tentar amenizar uma notícia que você sabe que vai ser ruim de ser dada. Então, para ser o menos possível, né? Menos, porque já é ruim você dar uma notícia, por exemplo, de alguém que faleceu. Aí você precisa falar isso. Então, para tentar suavizar esse momento que é triste, eu vou colocar o exemplo aqui, olha só. Este exemplo. Ele passou desta para melhor. Descansou. Então, passou desta para melhor, né? Agora ele descansou. E para criança, nós falamos assim, ele virou estrelinha, ele está morando no céu. Então, são palavras que amenizam uma situação triste, que é a situação de luto, morte, etc. Então, o eufemismo, essa figura, ela veio para suavizar notícias ruins. Agora, vamos falar de uma outra figura de linguagem. Essa figura, gente, tem 2 nomes para ela. Para começarmos, nós chamamos de prosopopeia ou personificação. Tanto faz, as duas quer dizer a mesma coisa. Então vamos lá. O que é essa figura? Ela vai atribuir a seres inanimados, objetos e animais, ações que nós humanos fazemos, tá? Ações que só nós, sentimentos e emoções que nós humanos sentimos. E nós vamos atribuir isso à natureza, a seres inanimados, a objetos, aos animais, entendeu? E aí a gente coloca uma emoção, um sentimento da gente, que nós sentimos, né, para esses outros seres. Então nós chamamos esse tipo de figura, que nós utilizamos muito, tá? No nosso dia a dia, muito, muito, muito mesmo, que é a prosopopeia, como eu falei, ou personificação. Um exemplo que eu vou colocar aqui. A Amazônia pede socorro. Então, assim, a Amazônia... E aí, ela vai pedir, ela vai gritar socorro? Não tem como. É uma maneira figurada de se falar que ela está correndo riscos, que ela está precisando de ajuda, a natureza está ali morrendo, né? Então, é uma maneira de dizer, mas ela não vai pedir socorro, né? Pedir, falar, não tem como. Então, essa ideia de uma ação que é de nós, seres humanos, atribuída à natureza, por exemplo, é uma ideia de personificação. Então, é mais uma figura de linguagem para a sua listinha de hoje. E mais uma figura de linguagem importantíssima é a figura que nós chamamos de sinestesia. A sinestesia é o seguinte, o nome já diz, ó, é o que é sinestésico, por exemplo, é mexer com os nossos sentidos, o olfato, a visão, o paladar, a audição, o tato, tá? Isso nós estamos vendo em contextos diferentes e vai demonstrar isso através de palavras e emoções, esses sentidos que nós temos. Por exemplo, vou deixar um exemplo aqui, olha só. Na despedida, ele sentiu a frieza no olhar dela. Então, mexeu com a visão, com o olhar, a frieza. É algo bem emotivo, tá, gente? Então, vai mexer com os nossos sentidos, sim, de uma maneira de expressar sentimentos e emoções. Então, a sinestesia, ela é super bem-vinda. Nós utilizamos muito a sinestesia, é só você perceber os nossos sentidos nela. Mais uma figura para nossa lista e o nome dela é a antítese. Eu gosto de fazer essa reflexão com a antítese, porque eu lembro de antítese, palavras antônimas, que são as oposições, as contradições, palavras opostas às outras. Então, assim, isso é a figura que nós chamamos de antítese. Sempre vai ser a contrariedade ali. Vamos deixar mais um exemplo, então, da antítese ela era água, ele óleo, água e óleo não se misturam, é como se fosse bem contraditório, né? Então, quando a gente fala assim, fogo, água, terra, mar, é sempre oposição. Então, a antítese, ela vai mexer dia, noite, tá? Então, sempre essas contradições, assim, essas oposições. Olha, é um exemplo que é muito bem-vindo, que sempre a gente encontra exemplos, né, da antítese em poesias. Poesias adoram mexer com noite, né, dia, sol, lua, mas essa expressão bem sentimental é bem coisa de
poemas, músicas, né? Gente, o hipérbato é essa próxima figura que nós estamos vendo agora. Hipérbato é o seguinte, quando vocês estão trabalhando frases na ordem inversa. Nós trabalhamos com a ordem direta, que é a ordem mais fácil, que é a ordem mais comum, que é sempre o sujeito vindo na frente do restante, né? Aí vem o sujeito, o verbo, predicado ali, os complementos depois, vem adjunto, pode vir. Mas nós começamos a ordem direta, sim, pelo sujeito. A ordem inversa é ao contrário, né? Então não começamos pelo sujeito, é tudo invertido. E essa figura que nós utilizamos para inverter tudo, nós chamamos de hipérbato. E um exemplo clássico que eu gosto de deixar para vocês dessa figura, que é o tempo todo fazendo a ordem inversa, é o hino nacional. Então nós temos o hino nacional para você lembrar da figura de linguagem hipérbato, porque o hino nacional ele é difícil, complexo, também por estar na ordem inversa, tá? Então se você colocar na direta, tudo já fica mais fácil de compreender o hino nacional. Então, além das palavras, do vocabulário, ter essa complexidade ali no hino, tem também esse entendimento dos versos serem na ordem inversa. E aí você vai lembrar do hipérbato, que é o tempo todo escrevendo na ordem inversa. Vamos colocar um exemplo aqui que eu tenho, olha só. Rezava a missa todos os dias, o padre. Então eu joguei o sujeito lá pro final, tá? Essa é a ordem inversa que eu tô mostrando para vocês. Como é que ficaria se eu colocasse na ordem direta? Olha só. O padre rezava a missa todos os dias. Simples assim. Então a ordem direta você leu e entendeu. A inversa você lê, lê de novo, pensa e compreende. Então você demora um pouquinho para entender. Então você vai lembrar que o hipérbato, ele é sempre invertido. Tá? Para fecharmos, então, como prometido, 10 figuras de linguagem. Já deixe o seu like, se inscreva no meu canal, porque agora só faltam 2 e eu vou terminar falando da aliteração e da assonância, que é muito presente em poemas, músicas, para causar esse som, o ritmo, as rimas. Nada melhor do que usarmos a assonância, tá? E a aliteração. E eu vou colocar um exemplo aqui da assonância. O homem sem estômago. O homem sem estômago. Se você perceber, tem a repetição dos sons vocálicos. O homem, né? Sem estômago. Repetiu o várias vezes, que é para causar, muitas das vezes nós utilizamos, né, a assonância para dar ritmo nas palavras, e você consegue casar e rimar e dar essa sonoridade que nós precisamos em músicas e poemas, ok? Então a assonância é a repetição dos fonemas vocálicos. A aliteração é também a repetição, só que é a repetição de consoantes. A aliteração, eu gosto de lembrar para não confundir os dois, ou melhor, as duas, né? Eu não confundo porque eu penso assim, assonância, vogal. A literação, eu vou lembrar de letra para lembrar de consoante, para eu não me confundir com as vogais. Pensa. A literação, mais fácil você lembrar das letras, né? Então vai ter as repetições das consoantes, que é proposital para casar, para dar essa rima que eu tô falando. Então vamos ao exemplo. O gás, a luz, o telefone, a sonegação. Então a gente está repetindo o som, olha só. Gás, luz, né? Sonegação. Nem sempre eu estou repetindo o SS, Z, não. É o som do fonema, tá? Porque muitas das vezes o aluno confunde e acha que tem que sempre ser as consoantes iguais, mas a gente vai prestar atenção, ó, no som. E se a gente for perceber, olha, o gás é com S, a luz é com Z, mas olha, gás, luz, fazem o mesmo som. Então você vai ouvir e essa é a aliteração, tá? Então você vai perceber na sua audição, ó, perceber a repetição das consoantes para casar o som, que são os mesmos que fazem repetidamente. Pronto, fechamos as 10 figuras de linguagem. Eu tenho certeza que a partir disso nós podemos construir exercícios aí para ver se você vai conseguir pegar essas 10 figuras. É claro que temos mais figuras de linguagem que eu não falei aqui, catacrésia, metonímia e várias outras que eu posso deixar para uma próxima aula. Eu tenho certeza que vai te ajudar, porque, gente, fiquem comigo. Aqui a gramática é sem medo e eu tô aqui para que vocês deixem os comentários, dúvidas de vocês eu respondo para vocês. Não deixe de comentar. É muito importante para eu continuar falando sobre mais assuntos da nossa gramática da língua portuguesa.